Estrutura bizarra no Oceano Atlântico tem uma história ainda mais estranha. Na França do século XVII, proteger o país das poderosas frotas navais inglesas era primordial. No entanto, isso era algo difícil de fazer quando apenas o Canal da Mancha, que tem apenas 33 quilômetros de largura na sua parte mais curta, separava os dois países. Um arquiteto viu isso como um desafio perfeito e decidiu fazer uma tarefa que levaria centenas de anos para ser realizada. Quando estivesse pronto, seria um dos melhores exemplos da engenhosidade do homem que o mundo já vira. Se você olhasse para o Oceano Atlântico entre a ilha de Aix e a ilha de Oléron, perto da cidade portuária de La Rochelle, no sudoeste da França, você poderia encontrar algo que parece ser um pequeno castelo flutuante. No entanto, se você olhar um pouco mais de perto, verá a verdade. Este pequeno castelo da ilha é, na verdade, uma estrutura antiga chamada Fort Boyard. Originalmente, o castelo foi projetado para guardar e proteger Chantilly e o porto de Rochefort, na França, durante o século XVII, e é considerado uma das maravilhas arquitetônicas daquele país. A ideia era que o Fort Boyard seria uma base para o exército francês sob o comando do rei Luís XIV. Eles começaram um projeto em 1662, mas não demorou muito para que os franceses descobrissem o quão caro era realmente construir algo no meio do oceano. Por fim, eles desistiram do projeto, mas ele não ficou abandonado para sempre. O arquiteto do rei, conhecido simplesmente como Vauban, disse que construir o Fort Boyard seria quase impossível. Sua Majestade, seria mais fácil agarrar a lua com os dentes do qual tentar esse empreendimento em tal lugar, ele declarou enfaticamente. No entanto, apenas metade construída, o Fort Boyard ainda permanecia na mente dos militares franceses, enquanto suas batalhas com a Inglaterra continuavam. Finalmente, em 1801, Napoleão Bonaparte retomou o projeto, com a convicção de que o Fort Boyard seria incrivelmente útil. Infelizmente, a construção parou cerca de 8 anos depois, em 1809, por causa das dificuldades sempre presentes na construção de uma ilha artificial que pudesse suportar toda a estrutura. O trabalho no Fort Boyard não recomeçou até que Luís Felipe se tornou rei da França em 1830. Os trabalhadores contratados para construir o castelo viviam em alojamentos temporários na ilha de Oléron. É engraçado pensar que essas casas temporárias se transformaram em estruturas permanentes e acabaram se estabelecendo como a aldeia e o porto de Boyardville, e mais tarde essa vila se tornaria o lar da Academia Naval da França. Após séculos de construção, o Fort Boyard foi finalmente concluída em 1858. As paredes acabadas formavam uma estrutura ovalada que media 80 metros de comprimento por 40 metros de largura. O piso térreo do forte era composto por uma série de dormitórios e armazenamento de alimentos, enquanto os níveis superiores foram projetados para armazenar armas e canhões. Apesar do Fort Boyard parecer relativamente pequeno em comparação com o mar, ele, na verdade, poderia acomodar confortavelmente até 250 homens. O local esteve ativo entre os anos de 1857 a 1913. Depois disso, o Fort Boyard foi usado como prisão militar por um curto período de tempo, antes de ser abandonado no início do século XX. Após o domínio da França pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, o local servia de local de treino para a marinha alemã. Após o fim da Grande Guerra, o Fort Boyard começou a decair. Em 1961, o forte foi vendido em um leilão para Eric Aerts pelo valor de 28 mil francos, que hoje seria um pouco mais de 150 mil reais. Contudo, esse novo proprietário deixaria abandonado até o vender novamente em 1989 por 1,5 milhão de francos, ou 8 milhões de reais, ao produtor de programas para televisão Jacques Antony, que pouco tempo depois o revendeu ao Conselho Geral da França, que se comprometeu a restaurar o monumento e a fornecer ao Fort Boyard para exploração televisiva. Com isso, o local ganhou uma segunda vida na década de 1990, quando o reality show francês Les Aventures usou o forte como locação de suas filmagens. Dado que era um programa no estilo de sobrevivência, onde os desafios dos participantes eram completar tarefas e testes de resistência física, esse forte histórico isolado era o local perfeito. Agora, mesmo depois de séculos, ele continua a ser um testemunho maravilhoso da coragem e criatividade humana. Não é somente mais uma estrutura histórica, é algo totalmente maravilhoso.
Além de cenário para programas de sobrevivência, o Fort Boyard também é muito procurado por turistas que visitam a costa da França. A visitação só é possível ser feita por barcos e com hora agendada, já que veículos aéreos são proibidos de voar nas suas proximidades. Ao chegar no forte, os turistas podem conhecer todas as suas áreas, tirar foto ao lado dos centenários canhões do século XV e até praticar mergulho ao redor do forte. Contudo, não é permitido aos turistas passar a noite no ancestral Fort Boyard. É uma loucura pensar no quanto tempo levaram para construir esse forte. Mas fica a pergunta: o que os projetistas originais pensariam se soubessem que o Fort Boyard é usado hoje como atração de um programa de televisão? E essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal. O que você achou dessa história incrível? Diga pra gente aqui nos comentários abaixo, nós gostamos muito de saber sua opinião. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative a notificação para não perder nenhum vídeo novo que nós trazemos aqui todos os dias. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Histórias Sensacionais.